Como eu disse, o tema da minha mensagem hoje é divisões na igreja. Olha o que vai dizer, Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecer assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Síntica que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes, pois trabalham comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Até aí tá bom. Olha para cá, por favor. A última semana, na última quarta-feira, eu falei sobre o final do capítulo 3, onde Paulo fala sobre os inimigos da cruz. E, mais uma vez, eu mostrei para os irmãos, não é um tema de preferência minha, mas constantemente nós vemos esta questão de batalha do Evangelho. Lutam as nossas lutas, batalham diligentemente pela fé. E esses termos estão ali de propósito. Para quê? Para que eu e você venhamos a não cair no conto de hoje, do não julgueis distorcido, achando que nós podemos deixar as pessoas falarem o que elas quiserem e nós vamos ficar sem falar nada, sem combater. As cartas do Novo Testamento, em sua maioria, foram escritas para combater falsos ensinos. Eu já disse aqui várias vezes, vou falar mais uma. Paulo, Pedro, João, eles não estavam lá no seu escritório, na sua escrivaninha, pensando, o que eu escreverei para o povo daqui a alguns séculos? Não, mas estavam acontecendo alguns problemas na igreja, então o que acontecia? Eles escreviam para resolver aqueles problemas, e via de regra era para combater os falsos profetas. Se você ler a epístola de Judas, é apenas um capítulo. Judas, quando escreve, gasta todo esse capítulo falando do combate aos falsos profetas. Então, no capítulo 3, Paulo termina falando disso, termina falando que devemos combater, mas que a nossa verdadeira pátria, a pátria celestial. E aqui no contexto mais amplo de Filipenses, você lembra, né? Paulo ele estava preso, uma prisão domiciliar em Roma, e então ele tinha recebido a visita de Epafrodito. Epafrodito tinha trazido uma oferta, a coleta dos irmãos de Filipos, e juntamente com essa coleta, Epafrodito tinha trazido notícias de como aqueles irmãos estavam. Só que as notícias não deixaram Paulo muito animado, né? Epafrodito disse assim, olha, os libertinos estão invadindo a igreja, aqueles que pregam essa graça barata, que tem como você ser cristão, e andar do jeito que você andava no mundo, sem ter que mudar nada. Epafrodito vai dizer que os judaizantes estavam trazendo problemas para a igreja, aqueles que eram legalistas demais, e para completar a trinca ali, ele diz, Paulo, não obstante isso, os libertinos e os judaizantes, as irmãs estão brigando na igreja. As irmãs estão de conversinha, arrumando briga. Então, Paulo já tinha falado sobre esse tema aqui, no capítulo 1, no 2º, no 3º, e aqui mais uma vez ele vai enfatizar essa questão da importância da unidade na igreja. Eu quero passar alguns princípios aqui, põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. Primeiro princípio, devemos permanecer firmes no Senhor e unidos. É o que ele vai dizer no versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Paulo, de fato, ele tem uma quedinha, para esses irmãos de Filipos aqui, gostava demais deles, não que ele não gostasse das outras igrejas, óbvio, mas você vê, ele tendo esse carinho a mais por conta de Filipos, ele diz assim, olha, vocês são a minha coroa. Coroa ali, não no sentido da palavra diadema, que fala de rei, mas no sentido de coroa e de recompensa. Lembra quando é um atleta da Olimpíada, dependendo dos Jogos Olímpicos, ele vai lá, ganha medalha e põe aquela coroazinha ali de louro. É louro, que fala aquela folha. Paulo está dizendo isso aqui, vocês são para mim uma coroa. E ele diz, permaneçam firmes. Firmes em que sentido? Permaneçam firmes na sã doutrina. Por quê? Porque os falsos mestres constantemente irão adentrar na igreja. E eles devem ser combatidos por pessoas que se mantêm firmes. Olha, você sabe, a questão do combate é uma coisa mais peculiar aos homens. Os homens são mais assim, mais aguerridos, mais combativos. E um dos motivos que Deus tem deixado apenas o homem para liderar a igreja é porque o homem ele tem essa gana. A mulher não, já tem mais aquele espírito, de mãe, de apaziguar as coisas. Vamos conversar, em vez de brigar, vamos, paz.
Via de regra, né? Óbvio que existem as exceções, mas via de regra é assim que funciona. Lá em casa, por exemplo, os meninos aprontam alguma coisa. Daí a gente tem a reunião do Supremo Concílio, né? Eu e a minha esposa. Nosso presbitério se reúne. E aí, o que a gente faz? Eu a primeira, senta, ela, conversa. Normalmente são essas opções, porque a mulher ela tem, né, essa questão mais conciliadora. Mas Paulo diz que o evangelho ele deve ser combatido, o falso evangelho tem que ser combatido. Por isso a importância de homens que liderem combatendo. E por que eu e você precisamos permanecer firmes no Senhor? Você sabe, todos nós aqui, sem exceção, nós somos tentados a não ser firmes quanto à palavra. Principalmente quando a palavra nos confronta. A gente tende a querer pegar uma tangente, a gente tende a querer aliviar para o nosso lado, a gente tende a querer pegar o caminho mais largo. Nós somos assim, todos nós somos assim. Queremos aquilo que é mais fácil, queremos aquilo que é mais cômodo, queremos aquilo que não nos confronta. Quem aqui, meu irmão, gosta de ser confrontado? Ninguém. Quem aqui gosta de ouvir, olha, isso aqui está errado, você precisa mudar? Absolutamente ninguém. E então, por conta de querermos rejeitar o confronto, as mudanças, Paulo diz, cuidado, vocês precisam permanecer firmes no caminho correto, porque não há atalhos para a vida cristã. Não há. Não tem como você pegar um atalho para fugir de alguma rodovia principal. Não há. E como que eu e você podemos permanecer firmes? Aqui Paulo ele vai dizer que uma das formas para nós não desistirmos no meio da caminhada cristã, sabe qual é? É olharmos o fim daqueles que terminam crendo em Deus e o fim dos ímpios. Se diante da tentação, da dificuldade de se desviar, você sempre trazer à sua memória como é o fim dos cristãos e como é o fim dos ímpios, você vai pensar duas vezes antes de querer meter o pé. Pode ter certeza, vai pensar duas vezes. É por isso que quando nós pensamos em, quem aqui nunca pensou, né? Vou chutar o balde. Quanto tempo na igreja? Nada. As coisas não mudam. A esposa permanece a mesma, o marido, os filhos. Não, e a gente desanima. Mas eu vim falar para vocês, isso não é uma coisa peculiar nossa, em 2022, não. Desde quando o mundo é mundo, você vê homens de Deus chegando a momentos como esse, querendo chutar o balde. É tão sério que em Malaquias, põe ali, Malaquias 3, olha o que o povo está dizendo. Malaquias 3, versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Não pensamos isso diversas vezes? Compensa servir a Deus? Compensa se dedicar, ser fiel à esposa, ser fiel aos pais, ser obediente, se privar de muitas coisas? O povo aqui estava perguntando. Inútil é servir a Deus que nos aproveitou. E eu e você constantemente vamos cair nesta tentação também. Será que precisa tudo isso? Será que precisa essa radicalidade toda para com a minha vida? Eu não consigo ser um crente mais ou menos ali, não tem um meio termo, não tem. É tão certo que, deixa marcado em Filipenses, vai ali comigo rapidinho para o Salmo 73, por favor. Volta aí um pouquinho. Ou você está com o seu smartphone aí, né? Clica aí, Salmo 73. Aqui nós vemos Asaf querendo dar uma desviada também, para você ver que os homens de Deus também não eram mole, não. Salmo 73, versículo 1. Pedi para você ler, eu não coloquei ele que é muito longo o texto. Mas olha o que vai dizer esse Salmo de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para com os que têm um coração limpo. Até aí, tranquilo. Nós cremos. Mas olha o que ele começa a dizer depois. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, em oposição ao nosso, né? Parece que fica doente mais fácil que o deles. Verso 5. Não passam pelas tribulações os mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso,
A soberba é para eles como um colar no pescoço, e a violência os cobre com o vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, e do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância, fazem ameaças, desandam, olha que interessante, desandam a falar contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o povo volta para eles e bebe à vontade as suas águas. Não é isso que a gente vê? Que é mais fácil você atrair pessoas para um evento ímpio, mundano, do que você trazer para a igreja. Convida alguém para vir a um culto. Você vai ver inúmeras resistências. Agora diga assim: vamos fazer uma churrascada lá em casa, boêmia na faixa. Meu irmão, pode até Itaipava, o povo lota. Então nós vemos essas coisas e ficamos tentados. Será? No comecinho aqui na versão revista e atualizada, ele diz assim: quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Por quê? Porque eu invejava os ímpios. Mas olha o que o livrou no versículo 17 mesmo. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Asaf, ele está ali, em crise, dizendo: será? Compensa? Para o cristão parece que tudo é mais difícil, para a gente parece que tudo é mais penoso. O ímpio, tudo que ele faz prospera, ele é picareta no trabalho, e ele é o promovido, e eu não. Então ele diz: quanto a mim, quase me desviaram os pés. O que o fez voltar para si? Até que eu entrei no santuário do Senhor e vi o fim deles. Isso que você devemos lembrar sempre. Por quê? Porque o fim dos ímpios, ainda que eles tenham uma ótima vida durante 75, 80 anos aqui, o fim deles, pode ter certeza, será horrível. E não apenas o fim, toda a sua eternidade. Esses filipenses aqui, eles estavam sendo tentados a imitar aqueles libertinos, aqueles pseudos religiosos que achavam que poderiam viver a sua vida promíscua mesmo junto com o povo de Deus, que poderiam viver da mesma forma. E por que é importante nós olharmos para eles? Porque nós também somos tentados. Somos tentados dentro da igreja, queremos viver de uma forma ímpia, porque, convenhamos, há prazer, sim, na vida fora da igreja. Muito. Se não houvesse, queridos, todos estavam aqui. É tão certo, né, que nós somos tentados a viver como esses libertinos aqui, que agora um pouquinho mais do culto, um irmão aqui da cidade mandou uma mensagem para mim: pastor, dá uma olhadinha aí. Sabe aquelas coisas que você só acredita vendo, e vendo você não acredita? Eu acho que tinha um programa, ele mandou ali, acho que na MTV, alguma coisa assim, que chama De Férias com o Ex, né? Não vou perguntar se você viu, para não queimar seu filme, né? De Férias com o Ex. Não sei o que é, né? Ex-marido, alguma coisa assim, ex-mulher. Aí uma igreja aqui da nossa cidade, não vou citar nome, né? Está implícito aí, igreja da nossa cidade. E eles vão fazer um acampamento acho que de férias agora, de férias com o Espírito Santo. Com o Espírito. É dose, né? Ele falou: não acredito. Eu falei: nem eu. Mas você percebeu como, por vezes, os cristãos modernos, eles querem fazer exatamente como o mundo? Eles querem copiar, eles querem ser iguais, a ponto de, quanto menos diferença houver, é melhor, sendo que a Escritura diz o oposto. Então verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Mas hoje não, o legal é a pessoa olhar para você e ter dúvida ali, né? Se você é cristão ou se não é. Porque o seu cabelo você corta igual os ímpios, o jeito que você se veste, aquela calça, né? Meio Zezé de Camargo, que Deus é justo, mas a calça do homem é mais justa. Eu realmente, ai Deus do céu, não fala essas coisas não. Até uma irmã esses dias falando para mim: pastor, fui comprar calça para o meu filho aqui, eu rodei a cidade, mas tá difícil achar calça de homem, viu? A maioria está tudo atochado, embalada a vácuo para homem. É porque essa é a moda. E nós constantemente temos visto esta moda entrando dentro da igreja, a ponto de não haver mais diferença. Nós somos tentados a viver como libertinos. Nós somos tentados
a viver um evangelho sem sacrifício, um evangelho indolor, um evangelho que não há cruz, um evangelho onde não há negação de si mesmo. Somos tentados. Mas Paulo diz que nós devemos permanecer fiéis. Segundo, põe o segundo ali, por favor, Miguel. Segundo, divisões da igreja. Olha o versículo 2. Volta lá para Filipenses, por favor. Filipenses 4, versículo 2. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude-as, pois trabalham comigo no Evangelho, junto com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Para Paulo, não existe obra de Deus sem união dos irmãos. Não existe. Não existe obra de Deus sem união dos irmãos. Por quê? Somos um corpo. Estamos unidos. Esta é a analogia que a Escritura constantemente vai dizer sobre a igreja. Somos um corpo. Um corpo, ele tem dedo, ele tem orelha, ele tem ouvido. Membros diferentes, cada um com uma função, mas todos para funcionar da mesma forma. E você reparou que hoje no meio cristão há muitas divisões, inúmeras divisões. E por conta disso nós somos acusados pelos católicos de que, olha, desde que a reforma protestante surgiu, nunca mais houve algo sólido, alguma coisa que consolidou todas as igrejas. E eles dizem que eles são a igreja verdadeira, por quê? Ora, porque eles, a princípio, dizem eles, estão unidos debaixo de uma mesma autoridade, no caso, o Papa. E via de regra, as divisões nas igrejas, eu digo nas nossas, né, nas cristãs, nas protestantes, via de regra, elas acontecem por divergências teológicas. Algumas banais, é verdade. Outras mais sérias. E com algumas que realmente não tem como andar junto. Mas via de regra é por divergência teológica ou por arrogância dos homens. Sim, homens soberbos, disputa por liderança. Meu irmão, você não tem noção como se dá briga de foice. Cargo, nome. Eu não estou dizendo aqui, é óbvio, né, de igreja com pastor picareta, ladrão, sem vergonha, não, isso não. Mas por conta disso, a questão teológica e a questão de arrogância mesmo. Mas olha a ordem de Paulo. Que a igreja pense concordemente. De que forma? Paulo amava essas irmãs aqui. Amava. Tanto é que Paulo, ele roga, né? Roga é algo maior que uma súplica. Maior que um pedido. Ele ainda faz particular, né? Para cada uma. Eu rogo a Sintique e rogo a Evódia. Por favor, irmãs, pensem a mesma coisa. Veja, Paulo que foi muito amoroso com essas irmãs. Ele não as expulsou da igreja, não. Não estou dizendo que não há casos que não haja necessidade. Sim, há casos que há, tanto é que Paulo já fez isso. De dizer, olha, reuni vós e meu espírito e... Ele não diz assim, né? Convide o fulano a sair. Não, arranque-o. Expulsai do meio de vós o malfeitor, Paulo diz. Então haverá determinados momentos onde as pessoas deverão ser não convidadas a se retirar, mas expulsas. É claro, né? Há muitos caminhos até se chegar lá. Não foi o caso aqui dessas irmãs. Paulo, ele, como um pai amoroso, ele vai e ele quer o melhor para a igreja. Por quê? Porque ele já tinha dito isso aqui. Nós precisamos pensar concordemente, precisamos ter o mesmo pensamento. E mesmo pensamento em que sentido, né? Não estou dizendo que não pode haver divergências. Pode e deve. Como já disseram, né? Toda unanimidade é burra. Então não precisamos pensar exatamente tudo a mesma coisa, a não ser naquilo que seja essencial. Aquilo que é central, nós devemos pensar a mesma coisa. Do contrário, a Escritura sim nos dá a possibilidade de pensarmos diferente. E por que nós devemos pensar igual? Devemos viver de forma digna do Evangelho. Ora, porque é um mau testemunho danado, imagina, briga na igreja. Quebra-pau na igreja, divisão na igreja. Oh Deus, o nome da igreja de Deus vai para o ralo. E por mais que a Escritura não diga o motivo, né, da briga dessas irmãs, que o texto não é claro, pelo contexto nós podemos fazer algumas suposições. Por exemplo, disputa de liderança, sempre vai ter. Infelizmente, igrejas sempre tem. Se não há uma liderança firme, meu irmão, que dá de um querer puxar o tapete do outro.
Acontece. Por isso, o pastor precisa ser sério. A liderança precisa ser séria para que, ao primeiro indício dessas coisas, eles imediatamente resolvem. Na nossa igreja mesmo, eu lembro uma vez um irmão, ele acho que ficou 5, 6 meses aqui na igreja, e parou de vir, né? Eu falei, irmão, fui visitá-lo. Falei, o que aconteceu? Você não vem mais. 6 meses na igreja, já, pastor. Não preguei nenhuma vez até agora. É por isso? Eu falei, puxa, eu demorei 4 anos para pregar a primeira vez, eu acho. 6 meses já está muito. Não quis. As pessoas são assim. Talvez por conta de interesses e motivações particulares. Não diz, né? Porque, irmãs, às vezes acontecem problemas. Claro que acontece. A gente pode aqui, no caso, elucubrar, né? Cintia que chegou na igreja e disse assim, não dá. Evódia quer fazer tudo do jeito dela. A caixa de som tem que ficar no lugar que ela gosta. E ela tem que ficar naquele cantinho do louvor. Se alguém senta na cadeira, no lugar que ela está acostumada, ela fica brava. Estou só elucubrando aqui, óbvio. Né? Mas pode ter sido, por conta disso. Como que a gente resolve essas coisas? Cruz. Perdoando uns aos outros, se colocando no lugar do outro e tomando prejuízo. Sim, cristianismo é tomar prejuízo. É você, por vezes, preferir a paz do que ter razão. Casamento funciona assim, irmãos. Se você quiser toda vez ter razão, por vezes você não vai ter paz. Mas tem horas que você tem que fazer o quê? O que você quer isso aí? Tá bom. Vamos desse jeito, então. Eu não estou dizendo aquilo que é central, né? Óbvio, não naquilo que é central. Então, elas poderiam também ter opiniões divergentes em relação aos judaizantes e aos libertinos, que era o problema aqui. Eu imagino essas duas irmãs assim, olha, uma mais puritana, né? Mais reformada, clássica. Passa nem maquiagem. Santa que só vendo. A outra já era um pouquinho mais worship, né? Ô, pastor, põe a luzinha no culto aí. Pá. Poderia ser, poderia, é algo central, não é. Mas a Escritura não diz, mas o importante é saber que a cruz faz parte das nossas vidas. E terceiro e último para encerrar, põe por favor, Miguel. É o seguinte. Terceiro princípio tem o mesmo pensamento, como nós lemos aí no versículo 2, né? Como eu disse, há doutrinas das quais nós não devemos abrir mão. Já teve pessoas que vieram para a igreja e depois de algum tempo aqui conversaram comigo e disseram, pastor, eu não acredito nessa questão de que eu sou salvo unicamente pela fé. Eu creio que sim, há uma participação minha, que eu preciso fazer alguma coisa que, né, Jesus ele fez a parte dele, mas agora eu tenho que fazer a minha. Ah, mas o senhor pensa diferente, né? Eu falei, sim. E o que o senhor pode fazer em relação a isso? Me manter. Essa é a posição da igreja. É assim que nós cremos. A não ser, como diz Lutero, a não ser que eu seja convencido pela Escritura e pela consciência de que eu estou errado, daí eu mudo. Do contrário, não, nós cremos assim, querida, a justificação é unicamente pela fé, pela graça. Cristo fez por nós. Nós não fazemos para sermos salvos, mas porque fomos salvos sem mérito, nós fazemos. Assim nós cremos. Foi embora? Triste, óbvio que eu fico triste. Mas esse é o tipo de coisa que nós não podemos negociar. Todas as outras, a gente negocia. Nossa, eu já fiz de tudo. Ah, pastor, mas a igreja lá, eu lembro de uma vez, uma irmã reclamou acho que foi da cor que a gente pintou a igreja. Tinha pintado de amarelo, acho que foi amarelo na época, né? Éramos o salão. E eu falei, puxa vida, mas a irmã está chateada por conta da cor amarela, né? Tanta coisa. Vai ficar chateada. Eu cheguei até a pensar, né? Falei, puxa, será que dá para mudar de cor, né? Mas eu fui fazer visita na casa dela, ela pintou a casa dela de amarelo, do amarelo da igreja. Falei, mano, tá de brincation, né? Eu agora não vou mudar mais também. Pensei em mudar, agora não vou. Mas essas coisas a gente faz uma força. Ah, pastor, seu filho toca bateria muito alta, a gente abaixa um pouquinho. A gente vai dando um jeito ali, mas há coisas que são fundamentais e nós não podemos abrir mão. No mais, no versículo 3, ele termina dizendo assim, ó, Filipenses 4:3. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude, pois trabalham comigo no Evangelho, junto com Clemente, com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão
no livro da vida. União é fruto de esforço. Sim, andar unido aqui é fruto de esforço. Por quê? Veja. Tem alguém aqui que não gosta de futebol? Acho que a maioria dos homens gosta de futebol, né? Mas tem irmãos que não gostam. A Vinícius e o Miguel não gostam. Temos gostos diferentes. Fomos criados diferentes. Temos hábitos diferentes. E às vezes temos culturas diferentes. E então nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e no pequeno grupo onde o ambiente ainda é menor, e a gente está junto. Para estarmos juntos é necessário esforço, dar o braço a torcer, tomar a cruz. É por isso que a Escritura diz, né? Suportai-vos uns aos outros. Tem irmão que a gente tem que suportar, não tem? Tem, você sabe que tem. Às vezes é você, esse irmão. Sou eu o pastor, você suporta o pastor também. Tem uns que a gente tem que fazer uma força. Eu não tinha uma moça na igreja. Vocês não vão saber quem é, né? Óbvio, né? Eu lembro que a minha esposa está com o bebezinho pequenininho lá, ia com o meinho no pé, né? Ela chegava, não, tá calor, menina, tira essa meia aqui, e dava na mão da Raquel. Calma aí, que decidiu o que eu faço com o filho, gente? Chegava, abria a camisetinha do menino, tá calor, abre isso aqui um pouco. O que a gente fazia? Suportava. Não, era uma benção, isso aí faz parte. Ela virava as coisas, a gente fechava de novo, punha a meia outra vez, né? Vamos brigar por causa disso? Não vamos brigar. É aquela velha ilustração, lembra? Estava na era glacial, os porcos espinhos reunidos, só que por conta da sua união, eles se espetavam. Então, um teve a brilhante ideia, não dá para viver assim. Eu quero ser independente, não quero viver com eles. Ele sai e o frio o toma, e ele vê que ele vai morrer. Então, ele se encontra num dilema. Ou morro sozinho no frio, ou volto. Toma uma espetadinha aqui, outra ali, mas o calor nos mantém juntos, nos mantém vivos. O desigrejado é aquela pessoa que desistiu de se relacionar. Por quê? Porque, convenhamos, relacionamentos nos ferem. Óbvio que ferem. E quanto mais relacionamento você tem, mais ferido você é. O desigrejado é aquela pessoa que desistiu de se relacionar por conta do ferimento. Ele só perde a bênção também de ser tratado em relação ao amor ao próximo, ao perdão. Como que você vai exercitar o perdão, que é um pilar do cristianismo, se as pessoas não erram com você? Não tem possibilidade. Estar unido é fundamental. Portanto, briga entre irmãos representa um perigo para a igreja. Primeiro que é um mau testemunho danado, né? Mau testemunho. É por isso que na oração sacerdotal, Jesus diz assim, que eles sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um. Que eles sejam unidos. Porque se um reino dividido não subsiste, a igreja dividida não subsiste. Uma família, onde cada um pensa de uma maneira, onde cada um rema para um lado, a família não subsiste, a igreja também. E há problemas, ele diz aqui, né, que precisamos de ajuda para resolver. Como ele diz, né, ele pede ajuda de Clemente, dos outros irmãos ali. Há coisas que eu e você precisamos nos aconselhar, seja com o pastor, com o líder de pequeno grupo, com o mais velho na fé. Ontem mesmo, estávamos falando no pequeno grupo, reuni os irmãos ali, falei, irmãos, a situação é essa daqui, o que a gente faz? Coloquei o meu ponto de vista, né, e cada um deu opinião, e então vamos fazer desse jeito. Isso é importante demais, sabe por quê? Saber que nós não somos uma ilha, né? A igreja não é uma ilha, né, sozinho, mas nós precisamos das outras pessoas também. Precisamos de conselhos de pessoas mais velhas, mais maduras. Não vai se aconselhar lá com a sua amiga ímpia do trabalho, né? Você está brava com o marido, vai perguntar para a sua amiga ímpia, o que eu faço? Acabou o casamento, se você for seguir o conselho dela. Não pode. Evódia e Sinti, que eram crentes, seus nomes estavam no livro da vida, junto com Clemente, com esses outros aqui. Só que essas irmãs estavam cometendo um erro e precisavam ser corrigidas. Na igreja, sim. O pastor é falho, o pastor é corrigido, os irmãos são falhos, os irmãos também são corrigidos. Então, quando assim somos, não devemos ficar tristes, mas devemos lembrar de que a correção, ela faz bem para nós. E para encerrar, põe ali, por favor.
Para encerrar, não devemos esquecer jamais que Deus odeia aquele que semeia contenda. Hernando Dias Lopes vai dizer que ninguém pode estar em paz com Deus e em desavença com os irmãos. E Provérbios ali é clássico, né? Clássico que toda a igreja deve tomar como uma verdade absoluta da palavra do Senhor. 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam em praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre os irmãos. Você percebeu com que ele começa? 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina. Qual é a última? Aquele que semeia inimizade entre os irmãos. Na igreja não pode ter essa questão aí de um irmão contaminar o coração do outro, querer ganhar o coração do outro para si, assim como Absalão fez em relação ao pai. Foi lá e maquiou: olha, meu pai é assim, eu vou fazer diferente, comigo vai ser melhor. E principalmente semear contenda, porque o mandamento que nós temos é: nós que amamos a Deus, temos por obrigação amar o irmão e não criar contenda entre os irmãos. Amém, queridos?